Pronto, já está gravando. Boa noite. Eu vou até começar com a leitura do que o Carlos Alonso colocou no chat, que há poucos dias, em uma entrevista pública, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse que ninguém pode ter certeza de que nunca precisará dos serviços de um bom advogado criminalista para se defender. Portanto, é bom ficarmos de olho nesse tema. E exatamente essa é uma das propostas do curso, que nesse balanço final eu queria retomar com vocês, é justamente como passar o processo penal, não só para os acadêmicos, pessoas que pesquisam o processo penal, mas para o cidadão de forma geral. A necessidade que o cidadão e a cidadã tenham conhecimento desse tipo de informação. O processo penal é uma delas, mas são muitas outras informações que são muito importantes, já que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação, né? Tá, essa fala dele não é a primeira vez que ele fala isso. Naquele vídeo que eu passei na primeira sessão, ele fala justamente essa mesma ideia, né? De que mesmo o ministro do Supremo Tribunal Federal não tem certeza se um dia não vai precisar do serviço de um criminalista, de um defensor público. Quero até abrir um parêntese sobre isso, né? Que também me evoca a importância que, como cidadão e cidadã, a gente tem de sempre buscar o fortalecimento da defensoria pública. Sistemas que têm uma defensoria pública forte, bem equipada, com profissionais bem selecionados, tendem a ter maior garantia de direitos. Então, por exemplo, no sistema processual chileno, que pela reforma houve uma valorização da defensoria pública, da carreira dos defensores, a gente vê que mesmo as altas autoridades, quando são processadas em crimes complexos, optam pela defesa de defensores públicos em vez de advogados privados. Porque confiam nessa instituição, sabem do valor dos profissionais que estão nessa instituição. Eu trabalho no sistema de justiça federal, no Ceará, e na nossa realidade também é assim. Geralmente, quando alguém pergunta para mim, quando está sendo acusado ou investigado por algum crime federal, pergunta para mim quem é o advogado que deve procurar, eu não tenho a mínima dúvida de recomendar os defensores públicos da União, porque realmente eles têm um trabalho diferenciado e reconhecido. E ter profissionais desse quilate agindo na defesa de todo cidadão sempre é uma forma de garantir que nossos direitos não vão ser mais violados do que talvez já tenham sido. Eu até antes de começar agora essa sessão, estava olhando algumas coisas na internet, porque eu estava querendo trazer a ideia que mesmo você tendo conhecimento, vou até parar a apresentação para falar um pouco disso antes, mesmo você tendo conhecimento da legislação processual penal, dos seus direitos constitucionais, do direito penal, isso não é garantia de que você não vai passar por algumas situações em que você se sente totalmente impotente. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação que realmente é de uma solução difícil ou quase impossível. Então é muito fácil chegar e falar o que você tem direito à preservação da sua intimidade, que um policial não pode acessar o seu celular. Transmitir isso e talvez fazer com que a população saiba disso é um passo importante, sem dúvida, mas um passo. Porque isso não garante que um certo dia você seja abordado, peguem seu celular e você queira invocar, olha, seu policial, o senhor não tem direito de olhar o meu celular. O senhor não tem direito de olhar o meu celular. E que talvez esse seu conhecimento e você expressar essa indignação seja totalmente insuficiente para a violação dos seus direitos naquela situação. Muitas vezes as situações práticas
elas colocam todos os nossos direitos e as nossas teorias em xeque. E muitas vezes a gente não tem recursos para se socorrer. E o que fica daquela situação é apenas a impotência, né? Isso é um segundo passo, né, que também é extremamente necessário de ser dado. De como reverter essas situações que estão além do direito, né? Que estão além do processo do conhecimento do direito. A gente está tentando fazer um primeiro passo, que é esse de informar, que é esse de trazer o conhecimento para as pessoas sobre quais são os seus direitos, como as coisas deveriam acontecer, como elas geralmente acontecem na prática e como você pode se portar diante delas. Pois não. Não, só complementando, achei muito bom isso que você trouxe, Pedro, porque com certeza, né, só o conhecimento da lei, dos direitos, não vai garantir que eles sejam respeitados, mas tem toda uma política, né, voltada para, por exemplo, a educação em direitos humanos, a educação de mulheres em relação aos seus direitos, que é o que a gente chama de política de empoderamento. É um recurso a mais que cada um de nós vai poder ter diante de eventuais violações, não com a garantia de que elas vão ser evitadas ou mesmo resolvidas, mas que pelo menos a gente vai ter clara noção de que estamos sendo, de alguma forma, desrespeitados. Porque, às vezes, quando não se tem conhecimento dos direitos, sequer se tem noção de que eles estão sendo desrespeitados. E isto é o primeiro passo para que a gente tenha uma postura cidadã realmente mais, né, engajada e, enfim, potente no sentido de poder levar demandas. A gente precisa conhecer, né, o mundo para poder estar nele de forma mais intensa e pertinente, né? Então, acho que isso foi muito importante mesmo você ter trazido, Pedro. Exato. O propósito é exatamente esse, é que pelo menos, ainda que esse tipo de situação extrema aconteça, a pessoa esteja atenta para reconhecer a violação do seu direito, né? Porque, de fato, tem muitos direitos que são violados cotidianamente e que as pessoas nem mesmo se dão conta disso, né? E isso gera a perpetuação desse tipo de situação. Além do que, esse espraiamento da informação e de uma certa educação sobre direitos humanos e direitos em geral, também chega nas próprias forças de segurança pública, também chega nos próprios agentes de segurança pública, de certa forma, né? Então, essa mudança no conhecimento social, sem dúvida, ela tem um dos mais diversos impactos. Então, dito isso, eu vou começar hoje falando um pouco sobre a questão de execução. Era o que a gente tinha deixado. Eu espero falar um pouco disso, falar os temas, e antes de 7 horas a gente começar esse balanço. Talvez seja a parte principal da sessão de hoje. Vamos voltar a compartilhar minha tela, em que a gente passou por essas sessões, passou pela sessão 1, fundamentos, sistemas, princípios, sobre a sessão de provas. E aí, quando a gente falou na sessão 3 de investigação e falou de ação penal, a gente deixou de falar da questão de execução, que era o último ponto. Então, eu até tinha chegado a citar esse primeiro ponto que eu tinha falado, que a pena ela serve apenas como uma unidade sancionatória. Isso quer dizer que quando a gente lê no código aquela expressão da pena, aquela expressão não é exatamente a consequência que vai acontecer na vida da pessoa numa leitura literal. Quando a gente vê estelionato, obter
alguma vantagem patrimonial por meio de algum tipo de fraude. Lá vai estar na lei de pena 1 a 5 anos de reclusão. O que é que isso significa? Porque a leitura fria ou literal, ela pensaria que essa pessoa vai ficar reclusa de 1 a 5 anos. É isso que o português diz, né? Essa pessoa vai ficar reclusa, ou seja, presa, de 1 a 5 anos. Mas não é isso que essa norma significa. As normas de pena, elas significam, como eu já tinha dito na outra sessão, elas significam uma certa tabela que vai guiar os operadores nos benefícios, nos acordos, nos tipos de institutos que eles vão poder aplicar. Né? Então, se diz no meio jurídico, às vezes, que todo mundo tem direito a praticar um estelionato a cada 5 anos. Por que é que circula essa brincadeira no ambiente jurídico, né? Que todo mundo tem direito a praticar um estelionato a cada 5 anos? Porque se reconhece isso, que quando se diz que a pena é de 1 a 5, significa que essa pessoa tem direito a uma suspensão condicional do processo. Então, ela vai ser denunciada, mas ela vai aceitar a suspensão, vai passar 2 anos suspensa, e aí depois de 5 anos, essa suspensão será esquecida e ela pode praticar um novo estelionato. Então, se tem no meio jurídico essa noção mais clara, que essas penas, elas não são reais, são ameaças fantasiosas que pairam por ali, sendo que, em alguns casos, elas podem ser bem reais, vão depender dos casos concretos. Né? Eu mesmo, na minha pesquisa de mestrado, eu avaliei um caso assim, em que era um caso de uso de passaporte alheio, é um crime com pena máxima de 2 anos, se não estou enganado, e que, de fato, a pessoa passou mais de 2 anos presa por causa desse crime, né? Então, na verdade, essa ameaça se concretizou como a lei previa, mas esse caso é excepcional. Em regra, o que essa norma quer dizer é que essa pessoa tem direito a uma transação penal, por exemplo. Né? E aí, a gente chega na execução quando? Depois que a gente terminou toda a fase de conhecimento, a pessoa já foi condenada, já se disse qual era a pena que ela precisava, que ela deve cumprir, e uma possível substituição, na verdade, faz parte ainda dessa fase anterior, que é a fase de conhecimento, a substituição da pena. Quando o juiz vê que a pena foi inferior a 4 anos, ele muitas vezes substitui por outras. Então, se a pena foi só de 1 ano até 1 ano, ele substitui por uma outra pena, que a gente chama de penas restritivas de direito. Então, ele vai substituir por uma pena em dinheiro, a pessoa vai pagar algum valor, ele vai substituir por uma pena de prestação de serviço, a pessoa vai em alguma instituição da sua cidade fazer um trabalho, que são as principais penas do sistema brasileiro, as penas restritivas de direito principais do sistema brasileiro são essas: dinheiro, que muitas vezes é usada a expressão jurídica prestação pecuniária, para se referir a isso, a um pagamento em dinheiro, a pena é dinheiro, ou a pena é trabalho. Quando a pena é um trabalho, muitas vezes é referida pela expressão jurídica prestação de serviços à comunidade. Essas são as penas básicas, mas existem outras e que podem ser aplicadas a depender do caso e do juiz, como limitação do final de semana, ou outros tipos de pena. Então, quando a pena é substituída, a execução penal vai ser o acompanhamento dessa pena substituída. Nesse tipo de execução é a parte que eu tenho experiência, porque eu trabalho no sistema de justiça federal e o sistema de justiça federal ele não acompanha as execuções que são feitas nos estabelecimentos estaduais.
Então, se a pessoa vai para uma penitenciária, vai para uma casa de albergado, vai para uma colônia agrícola, uma cadeia pública, algum estabelecimento que é estadual, é da administração estadual, né? A Justiça Federal não acompanha mais esse caso. Mas quando a pessoa é recolhida a um presídio federal, geralmente os presídios federais são os presídios de segurança máxima, onde são cumpridos regimes disciplinares diferenciados, né? Onde são cumpridas as prisões de uma forma mais intensa, mais vigiada, normalmente feita para pessoas que têm alguma relação com lideranças de organizações criminosas ou demonstram que possuem habilidade para, mesmo dentro do cárcere, continuar comandando ou continuar enviando ordens para pessoas que estão do lado de fora. Às vezes, durante a execução, essas pessoas são enviadas para presídios federais. Mas fora desses casos, a execução ela é feita nos estados, né? E a gente tem hoje um sistema informatizado chamado SEEU, S-E-E-U. Então, significa Sistema Eletrônico de Execução e Unificação das Penas. Eu depois posso confirmar melhor o significado da sigla. Rapidamente no Google você consegue ver o significado também. Então, para os processos criminais, hoje em dia os processos eletrônicos também Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Muito obrigado, Elisandro. E o processo penal, ele tem tramitado, na sua parte escrita, muito de forma eletrônica. Então, a gente tem sistemas de processo judicial eletrônico, sendo que eles são diversos. Então, às vezes, em cada estado, se opera com um sistema diverso ou uma versão diversa do mesmo sistema. Alguns utilizam tem diversos sistemas. Alguns utilizam sistemas com uma base chamada ESAGE, outros utilizam um sistema numa base chamada PJE, que são sistemas de informática, né? Mas quando a gente chega na fase de execução, todos devem utilizar o mesmo sistema informatizado em todo o país. É esse. É PROC, é outra base que se tem de processos eletrônicos, né? A gente usa essas bases diversas até chegar na pena a ser cumprida. A gente tem todo aquele sistema de recursos que, após eles, a gente determina uma certa pena que a pessoa precisa cumprir. Quando a gente vai para essa hora de cumprir a pena, é a fase que a gente chama de execução penal. Essa fase possui um sistema de informática próprio, que é esse SEIU. Esse sistema ele é de abrangência nacional. Então, todos os juízes que trabalham com execução penal devem ter acesso a ele e devem poder consultá-lo. Isso acontece, nessa unificação na execução, se deu antes das outras fases do processo, porque é importante que a gente saiba todas as condenações que pairam sobre a mesma pessoa, porque, de certa forma, elas são cumpridas de forma unificada. As penas são unificadas. Então, um só juiz acompanha a execução de uma pessoa. Isso tenta evitar o fato de ter 3 juízes executando a mesma pessoa ao mesmo tempo, o que poderia causar uma série de injustiças. Tanto no sentido de que a pena seja muito mais branda do que a que foi determinada pelos juízes que determinaram a pena, quanto que seja muito mais grave, em certos casos. Um caso de muito mais grave, que a gente pode ver, eu vou só citar esses casos para vocês terem a noção da importância da unificação. É um caso de pena muito mais grave, é o fato da pessoa, por exemplo, ter cometido 3 furtos,
3 furtos em sequência, numa mesma situação, e por algum acaso esses 3 furtos vão ser executados de forma separada. Então vai acabar que vão se somar os tempos, cada juiz vai colocar um tempo, digamos que um ele vai ficar 3 anos, o outro mais 3, o outro mais 3, muitas vezes ele ia ficar 9 anos preso. E com o sistema unificado, o juiz vai se dar conta que ele cometeu 3 furtos na mesma situação, e ele vai aplicar uma regra, ele poderá aplicar, a depender do caso, uma regra de continuidade. Então, vai aplicar só uma pena com um agravante em razão da continuidade dos demais. E essa pena pode ser reduzida, em vez de 9 a 4 anos, por exemplo. Então, isso pode acontecer de ser executadas penas mais graves, se não for executado, e também penas mais brandas. Também pode acontecer. Então, às vezes, a pessoa, vamos dizer, o mesmo caso do furto, ela faz 3 furtos, mas de forma sem ser a mesma situação, em que ela não vai ter direito a essa continuidade, é um instituto jurídico. A continuidade é um instituto jurídico que reconhece que, quando a pessoa executa crimes na mesma situação, em situações parecidas, e num curto espaço de tempo, na verdade, é a continuação do propósito do outro. Então, ela só recebe a pena do primeiro com alguns agravantes. Então, o contrário desse instituto seria a soma das penas, que no direito a gente chama de concurso material das penas. Isso foi uma discussão que ganhou a mídia há um tempo, porque as discussões elas vão e voltam e vêm algumas mais importantes, mas essa discussão ela veio muito na mídia no caso do Zé Disseu. Quando saiu o processo do Zé Disseu, essa era a grande discussão. Se os fatos que ele tinha cometido deveriam ter as penas todas somadas, e muitas vezes, se você somar 4 fatos de 10 anos, você chega a 40 anos de pena. E numa continuidade, você tem 10 anos, mais metade, vamos dizer, se a continuidade for essa, você chega a 15. É menos da metade, né? Então isso é muito importante na vida da pessoa que vai ser submetida àquelas penas. Essa diferença jurídica, que às vezes parece sutil, ela é de uma importância tremenda no destino da pessoa. Então, também esse sistema vai evitar que penas mais brandas sejam feitas, porque às vezes a pessoa cometeu uma pluralidade de crimes, que a sua soma chega a 9, e o juiz vê que é o caso de que ela cumpra essa pena em regime fechado, por exemplo, em que se ele não tivesse se dado conta que a quantidade de tempo era essa, ele teria substituído as penas por uma prestação de serviço, por exemplo. Então ela equilibra nesses dois lados, mas para fazer cumprir a vontade daqueles juízes que já determinaram a pena, para que essa vontade não seja subvertida, né? No Código a gente tem duas expressões, reclusão e detenção. Alguns crimes prevêem detenção e outros crimes prevêem reclusão. Essa é uma dúvida que algumas pessoas têm, o que é que isso significaria. Alguns crimes vai ter pena 6 meses a 1 ano e meio de detenção. Outros vai ter 2 anos a 12 anos de reclusão. Qual seria a diferença entre essas coisas? Não há diferença. Não há diferença entre essas duas palavras. O Código, ele colocou essa diferença, querendo dizer que a detenção seria um regime mais brando do que a reclusão. Mas, no final das contas, os regimes de pena não são esses. Os regimes de pena são aberto, semiaberto, fechado. Então, esses nomes, eles são indistintos. Uma coisa que todo manual diz, apesar de ter casos práticos que violam essa diferença, mas o que os manuais dizem é que a detenção seria apenas os regimes aberto e semiaberto. Nunca poderia iniciar uma detenção em regime fechado, enquanto a reclusão poderia se iniciar em regime fechado.
Essa é a diferença que os manuais colocam. Então, mas, na prática, a gente vai ver, sim, casos de crimes apenados com detenção, que alguns juízes vão optar por colocar o regime de cumprimento de pena no fechado e entendem que isso está conforme o direito. Apesar de que eu não conheço nenhum manual que advoga nesse sentido, que diga que essa deve ser a prática mais adequada. Mas essa é uma prática existente. Acho que surgiram algumas coisas no chat, só vou ler antes de... Pronto, Donizete até falou isso, ó, início no cumprimento da pena. Eu acho que ele deve estar se referindo justamente a isso, que no da reclusão seria impossível iniciar a pena em regime fechado. A gente vai ver o que é que são esses regimes, né? E na detenção, o início da pena não poderia ser em regime fechado, na reclusão poderia ser em regime fechado. Então, regimes de cumprimento da pena, aberto, semiaberto e fechado. Então, o que é que a lei prevê? O regime fechado é o regime de penitenciária. Então, a pessoa é colocada em uma penitenciária. Ela possui guardas armados, ela possui normalmente grades, ela possui um regime de vigilância intensa. A pessoa, em regra, não pode se ausentar daquele lugar. Ela está, de fato, presa naquele lugar. Ela não sai para o seu trabalho, aquele lugar não é feito para essa movimentação, para esse fluxo. Ele é feito para que a pessoa se mantenha ali fechada. Então, esse é o regime previsto para o regime fechado. É o regime de penitenciária. O regime semiaberto, regime previsto para ele é o de colônia agrícola ou industrial. Seria um ambiente em que a pessoa conseguiria trabalhar dentro dessa própria colônia, ela continuaria dentro da colônia, ela seria vigiada, mas uma vigilância desarmada, mais discreta. E o terceiro regime seria o regime aberto. No regime aberto, a pessoa não estaria exatamente presa. Ela poderia sair para o seu trabalho, retornar, ela retornaria, ela dormiria, passaria seu final de semana, ou então sua semana, a depender do seu regime de trabalho. E nesse regime também a guarda seria discreta. Até a entrada e a saída devia ser registrada, mas sem nenhum tipo de guarda ostensiva. Essa era a ideia. Mas na prática, e aí que eu vou ouvir vocês, a gente tinha combinado de quem tem algum tipo de experiência falar um pouco da sua experiência, de como tem visto a prática do cumprimento da pena no Brasil. Porque, de fato, Casa do Albergado, Colônia Agrícola e Industrial são estabelecimentos raríssimos no nosso país. Então, os juízes têm sido criativos e a criatividade tem esbarrado em várias coisas para tentar pensar como as pessoas vão cumprir pena nesses regimes, aberto, semiaberto, como é o cumprimento de pena. No semiaberto, muitas pessoas têm cumprido em penitenciárias, sendo que, ao mesmo tempo, isso entra em conflito com algumas decisões que dizem que jamais a pessoa que está cumprindo pena pode cumprir a pena num regime pior do que o regime a que ela foi condenada. Então, se ela foi condenada num regime semiaberto, ela não poderia cumprir pena num lugar típico de regime fechado. Mas também não existe uma casa do albergado para ela ir num aberto. Então, ela vai ficar na sua própria casa, em prisão domiciliar. Mas a prisão domiciliar também deveria ser algo excepcional, destinado a pessoas que têm filhos, ou gestantes, ou pessoas em idade avançada que precisam de algum tipo de cuidado médico. E aí isso tudo entra em conflito. Para mim parece ser, pelo menos no meu estado, eu sou do Ceará, um grande conflito de como fazer essas coisas e como que se dão os cumprimentos de pena. E aliados a tudo isso,
regimes de monitoração eletrônica, por uso de tornozeleiras. Então, se colocam uma tornozeleira, né, um dispositivo eletrônico, na pessoa, que monitora para onde ela vai, para onde ela volta, coloca um certo perímetro, coloca uma certa área na qual ela pode circular e na área que ela não pode circular. Então, acho que o regime de cumprimento de pena no Brasil tem variado um pouco nisso, penitenciárias com alguns tipos de saída, uso de tornozeleira em alguns casos, prisões domiciliares, e quando há vagas, se tenta utilizar o regime previsto no Código de Processo Penal, de casas. Na verdade, esse regime ele é previsto de forma esparsa na legislação, inclusive na Lei de Execução Penal também. E em casa de albergado e colônia agrícola e industrial. Eu queria abrir para vocês, acho que a Ana Paula tinha falado na outra sessão, acho que a Elisandra também, se quiser compartilhar um pouco o que tem visto na execução penal, como é que tem sido no seu estado, ou na realidade que teve contato. Acho que seria bem interessante para a gente ouvir vocês agora. Pois não. Olá, boa noite. Sou Elisandro, trabalho na Vara de Execuções Criminais aqui de Porto Alegre. Consegue me ouvir? Aqui, em geral, as execuções, como escrevi ali, para os que estão no regime fechado, recolhidos naturalmente, né? Os que estão no semiaberto, como nós temos uma grande defasagem de vagas, as vagas que estão preenchidas permanecem eles no semiaberto, e os que não têm vaga, eles são colocados em tornozeleira eletrônica, monitoramento eletrônico. Tá? E os do regime aberto, em geral, praticamente nós não temos mais vagas, eles vão todos para prisão domiciliar, com aqueles requisitos de apresentação de tempos em tempos na vara de execução e cumprimento de algumas condições, quase como se fosse em livramento condicional, mas só ficam com monitoração eletrônica os que estão em regime aberto quando o saldo de pena é muito elevado. Caso contrário, todos ficam domiciliar sem monitoração do aberto. No Rio Grande do Sul nós temos uma grande defasagem de vagas de casas prisionais, de casas de recolhimento, presídios, penitenciárias. Colônia penal agrícola nós só temos uma no estado. E no interior, em geral, não se tem um pouco de defasagem, sim, mas não é tanta quanto na região metropolitana de Porto Alegre. É defasagem muito grande. Investimentos no setor, pelo executivo, é muito baixo. Nós tínhamos um presídio de alta segurança no estado que, desde há muito, ele foi rebaixado para a condição média. Então, no estado, nós não temos nenhum presídio penitenciário de alta segurança mais. E o sistema prisional no Rio Grande do Sul é complicado, é muito complicado, como em geral no Brasil. Obrigado, Elisandro, pela tua participação. É muito importante para a gente ver, né, essa diversidade e essa dificuldade, né, porque é uma dificuldade de ordem prática. Né? A gente vê muito na execução que, de fato, não adianta, em muitos temas não adianta uma previsão legal se a gente não consegue fazer que aquilo aconteça. Né? Então, a Ana Paula está falando um pouco de São Paulo. Tu gostaria que eu lesse ou tu mesmo gostaria de falar um pouco com a gente, Ana Paula? Tá. Então ela colocou que em São Paulo, de modo geral, o regime fechado é cumprido em penitenciárias.
o semiaberto é cumprido em centros de progressão penitenciária ou centros de ressocialização, com possibilidade de saída para trabalho e estudo. Algumas penitenciárias contam com alas de regime semiaberto como alternativa. Essa também eu vi que é uma discussão, né? Essa questão das alas, não só na questão do semiaberto, como na questão das prisões provisórias. Essa é uma grande questão do nosso país, né? Nosso país tem uma grande quantidade de presos provisórios. Talvez por ele ter esse sistema processual que é mais lento, moroso, então, a gente vê que entre o ato e até o final de todos os recursos podem se passar décadas. Então, muitas vezes, se impõem muitas prisões cautelares, essas prisões em que a pessoa ainda não foi condenada em última instância. Então, essa prisão faz com que a gente tenha presos provisórios. E essa é uma questão jurídica intrincada, é uma questão jurídica complicada, muitas vezes. Porque o preso provisório, a princípio, ele não poderia ficar no mesmo estabelecimento de alguém que já foi condenado. Até por causa de um princípio. Que seria o princípio da presunção de inocência, né? Seria um dos princípios que fazem as pessoas pensar isso. Que o preso provisório, ele é inocente. Então, ele não pode ser colocado na mesma penitenciária de quem já é considerado culpado. E é o que fazer? Colocar aí o que também é uma previsão para o preso provisório. Ele deveria ficar em cadeias públicas. Né? Um outro estabelecimento que não é exatamente a penitenciária. Mas com a superlotação das cadeias públicas e também as cadeias públicas normalmente são administradas pela polícia e não pelo Serviço de Administração Penitenciária do Estado. Isso faz com que sobrecarregue muitas delegacias que já não têm pessoal suficiente nem mesmo para conduzir as investigações, muito menos para ficar fazendo os cuidados dos presos provisórios. Então, isso faz com que o sistema tenha que se haver com isso. E o que fazer? Se eu não posso colocar eles no regime mais grave? E aí tem diversas opiniões jurídicas sobre isso. Alguns acham que somente que na falta de vagas eles tinham que ficar em casa, deviam cumprir prisão domiciliar. Outros acham que em alguns casos mais graves isso não deveria acontecer. Olha, havia presos em viaturas da polícia. Ficavam presos dentro da viatura da polícia. Né? E esse regime de presos provisórios, ele tem vários aspectos a serem observados. Um deles que eu pensei, tive contato, é que algumas cadeias, digamos, no âmbito federal, por exemplo, né, algumas delegacias, elas praticamente não têm nenhum preso. Vai ter um preso, ou dois. Até porque logo eles enviam os presos para as penitenciárias estaduais. E muitas vezes o próprio preso prefere ir para a penitenciária estadual. Porque às vezes os processos se alongam e você passar 4 ou 5 meses sozinho, e às vezes a gente pensa na questão das superlotações, e realmente é o problema mais preocupante, mas às vezes os períodos de isolamento em que você está só e mal assistido, porque a delegacia não é pensada. Geralmente nenhuma delegacia e poucas cadeias assim são pensadas para a permanência longa dessas pessoas. Então, muitas vezes, aquela rotina ali se torna muito mais penosa do que mesmo o que a pessoa pensa que viverá numa penitenciária. Ela vai depender, obviamente, do histórico de cada pessoa, da avaliação e do meio de vida que cada pessoa teve.
E eu ia só ler alguns comentários do Carlos Alonso também. Ele estava comentando uma opinião sobre as penas para crimes de corrupção, crimes políticos de empresários. Ele colocou crimes de corrupção políticos e empresários. As prisões são só teatro. O que mais interessa é recuperar aquilo das propinas, do furtado. Crimes graves contra a ordem tributária deveriam ser só prisão domiciliar. O que mais interessa é que se paguem os tributos devidos que foram sonegados. Essa questão da pena aos crimes tributários, ela também é uma questão muito discutida. Tem até uma frase de Michel Foucault que ele fala que não é a polícia que está a serviço do juiz. Na verdade, é o juiz que está a serviço da polícia. Porque a polícia, muitas vezes, ela quer cumprir um certo papel de encarcerar ou de punir, e o juiz, muitas vezes, está a serviço dela para poder avalizar aquilo, para dizer que aquilo está correto, está conforme o direito, e vai dando um aval, né? Vai dando um aval àquelas condutas. E no âmbito tributário, no Brasil, a gente vê que isso tem algum sentido também, né? Que de alguma forma a justiça criminal serve para que a Receita Federal recupere aquele dinheiro, né? Tanto que em muitos crimes, se você realiza o pagamento integral do tributo antes de se iniciar, antes de você ser denunciado, você não será mais denunciado. Ou seja, no final das contas, muitas vezes o que eles querem não é exatamente punir aquela conduta de forma criminal, mas querer que seus tributos sejam de fato pagos quando eles podem ser. Você queria fazer alguma manifestação oral também, Carlos? Se você quiser, ficar à vontade para falar com a gente. Não, tudo bem, isso. Então, acho que sobre esse tema da execução, eu ia falar basicamente isso, só uma última complementação para que vocês saibam, um tema importante, que eu não vou ter tempo de me alongar, mas que além desse tipo de pena, nós também temos medidas de segurança. Esse é um tema também muito importante de ser debatido no processo penal, porque muitas vezes ele revela algumas facetas da execução penal, alguns aspectos intrincados da execução penal, do que é que a gente quer ao executar penalmente uma pessoa. Porque no regime de medidas de segurança, as medidas de segurança são uma espécie de sanção. Algumas pessoas não gostam de dizer que são uma pena, né? Mas são uma espécie de sanção para pessoas que não se encontram, que foram periciadas e não se encontram com a sua capacidade intelectual plena para compreender aquilo que fez ou mesmo aquilo que vai passar durante a sua pena, né? Ela, de alguma forma, tem a sua capacidade intelectual comprometida. E nesses casos, eles são impostas uma medida que se chama medida de segurança, muitas vezes uma internação. A gente tem um documentário muito bom sobre esse tema, chamado A Casa dos Mortos. Acho que quando a gente passar o e-mail com os links, eu vou passar esse documentário. Não é longo, porque eu acho que eu assisti esse documentário no primeiro semestre de faculdade. E desde lá eu sempre refleti muito sobre esse instituto, porque ele sofreu alterações desde esse tempo, né? Eu iniciei a faculdade em 2011, e ele sofreu sim algumas modificações,
Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção era o fato de que na pena a pessoa sabia quando ir embora. Ela estava ali cumprindo aquela pena, mas ela tinha uma perspectiva de que a hora de sair era aquela, né? Ela tinha alguma perspectiva. Enquanto na medida de segurança, muitas vezes a pessoa não tinha qualquer perspectiva de sair daquela realidade. E o que se diz é, talvez a gente possa dizer que isso vale para muitas situações da vida, mas nesse caso seja mais claro, é que a pessoa que saía dali, de fato, era completamente diferente da pessoa que entrou. Então, nos casos de medida de segurança, pairava essa incerteza de quando aquilo terminaria, porque em vez de ter existe sim um tempo que o juiz arbitra, mas mais importante do que isso é um exame que é feito para ver se você tem condições ou não. A pessoa vai tentar fazer esse exercício de futurologia, de tentar adivinhar se você do lado de fora vai voltar a delinquir, ou se você está em condições de vida em sociedade, ou se você vai continuar fazendo as coisas que você fez. E é engraçado que na pena isso não existe. Se no penúltimo dia de pena a pessoa chegar e dizer, na hora que vocês me soltarem, eu vou matar a família de todos vocês, não há nada do direito que mantenha aquela pessoa encarcerada. Essa questão do que que se chama juridicamente de uma periculosidade, ou seja, de imaginar que aquela pessoa traz algum perigo social, ela não é suficiente para manter uma pessoa encarcerada se ela está cumprindo pena. A gente usa esse mesmo critério para o que mais? Prisões provisórias, né? Então, se a pessoa ela está sendo processada e ela fica dizendo, olha, quando eu sair daqui, eu vou atrás da família de todos vocês, eu vou atrás da família de todos vocês. Isso pode ser um argumento para manter essa pessoa presa provisoriamente, enquanto o processo está acontecendo. Mas na hora que o processo diz a pena dela e ela cumpre, isso já não é mais argumento. E sempre me trouxe muita reflexão pensar sobre isso, né? Quando que isso é importante e quando isso parece não ser mais importante, se realmente a periculosidade, essa sensação que a gente tem, porque é uma sensação, porque é impossível saber se a pessoa voltará ou não a cometer um crime. Isso é um exercício muito, muito, muito difícil de ser feito. Essa análise, se a pessoa irá ou não voltar a cometer crimes. Isso é um exercício muito, muito difícil de ser feito e é totalmente hipotético, né? Ninguém pode afirmar com certeza máxima que isso acontecerá, né? Ela vai se valer da experiência cotidiana, vai se valer de seus próprios valores para tentar chegar a essa conclusão. E pronto, então sobre a execução, eu ia mencionar isso também, a existência das medidas de segurança que são cumpridas em hospitais de custódia e tratamento terapêutico. Tem até uma sigla para isso, acho que é HCTP. Também a gente pode colocar no Google e ver melhor o que significa. Hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. E tratamento psiquiátrico. Obrigado, professor. E tratamento psiquiátrico. Apesar do fato de que também algumas são submetidas a regimes de penitenciária colocado em alas próprias. Em alguns estados do Brasil isso também é uma realidade. Então, acho que sobre a execução, eu queria ilustrar isso. E, antes da gente passar para o balanço, para ouvir mais vocês, no dia de hoje eu tinha colocado um pouco sobre as outras justiças, e o que eu queria passar, que eu acho que interessa a algumas pessoas, era um pouco da composição da justiça. Era um pouco de pensar um pouco a composição da justiça, porque isso também é muito ignorado. O que é uma vara, um tribunal, como ele funciona, quem trabalha lá,
isso é muito ignorado. Isso é uma parte que acho que a antropologia tem contribuído bastante com as pesquisas, para mostrar um pouco mais o funcionamento, quem trabalha, como trabalha, geralmente o que faz, como aquilo acontece, né? Então, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas queria deixar essa recomendação de que na maioria dos sites dos tribunais, eles têm uma parte, talvez não tão clara como a gente gostaria, mas eles têm uma parte que fala da composição daquele tribunal. As composições dos tribunais são muito diversas, né? Cada estado tem uma composição própria, uma especialização própria, tanto no primeiro grau, que são os juízes de direito. Então, quando eles estão ali nas varas, no primeiro grau, as especializações, elas também são bem diversas pelos estados. Quanto no segundo grau, quando os processos vão em recurso para um tribunal. Os tribunais também têm formações bem diversas. Então, às vezes vale a pena pesquisar, ter uma noção básica de como é o tribunal do seu estado, como é que ele é composto. No primeiro grau, os juízes são chamados juízes de direito. E no segundo grau, esses juízes são chamados de desembargadores. Então a gente tem essa diferença de nomenclatura. Geralmente, quando você escuta essa palavra desembargador, ela está se referindo a esse juiz que trabalha no segundo grau. Ele trabalha majoritariamente analisando recursos. Esse juiz que, quando você, por ter direito a um duplo grau de jurisdição, por ter direito, ao seu caso, ser analisado por mais de um juiz, leva ele a outro, é esse juiz que o analisa. Então, geralmente é um juiz mais antigo, ele é promovido por critérios de antiguidade, porque ele realmente é um juiz com muito tempo naquela carreira, ou então por algum critério de algum merecimento. Ele demonstrou ser um juiz ativo, que cumpre bem, diligentemente o seu trabalho. Então, ele também, por essa questão, ele pode ser promovido. Obviamente que no meio dessas duas coisas tem muitas questões políticas envolvidas. A promoção dos juízes também ela é feita por questões relacionadas ao seu círculo de influência, às suas amizades, não só no âmbito do tribunal propriamente dito, mas também no âmbito do executivo, porque os desembargadores são nomeados pelos governadores de estado. E a mesma coisa a gente vai ver no âmbito federal. Os juízes são chamados juízes federais, e no segundo grau, atualmente eles adotaram essa nomenclatura de desembargadores federais. Acho que isso tem pelo menos uns 10 anos que já se fala esse termo de desembargadores federais. Acho que antigamente continuava se falando de juiz do Tribunal Regional Federal, mas agora eles adotaram também a mesma nomenclatura que se usa nos estados. São desembargadores. E no Superior Tribunal de Justiça, eu vou falar da composição dele, do STF, para que vocês tenham uma noção. O Superior Tribunal de Justiça, ele tem 33 ministros. Ministros são juízes também, como são os juízes de direito, juízes federais e desembargadores. Então, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, né, são 33 juízes. E aí eles são divididos em três grupos. Um para o direito público, um para o direito privado, e o terceiro, que é o que tem mais a ver com o nosso tema, que é para as questões criminais. Então, no STJ a gente tem 11 juízes que trabalham exclusivamente com questões criminais. Então a divisão deles é uma divisão por turma. 5 fazem parte de uma turma e 5 fazem parte da outra. É a quinta e a sexta turma. Então muitas vezes a gente vê, às vezes, algumas notícias que falam a quinta turma do STJ ou a sexta turma do STJ. Eu cheguei a ter contato com algumas matérias jornalísticas que usavam esse termo, né? A quinta turma do STJ, a sexta turma do STJ, ou a terceira sessão do STJ. E muitas vezes a gente não tem muita noção do grau de importância ou do que exatamente aquilo está significando.
Mas a gente pode saber o seguinte, que sempre que se fala que foi a terceira sessão do STJ, a gente sabe que todos os ministros, os 11 juízes criminais, opinaram sobre aquele caso, e já não há, e ele ainda existe sim alguns recursos para o STJ, porque ele tem outros órgãos maiores do que as sessões, que é o pleno que eu tinha falado, né? Os 33 vão julgar juntos, ou órgãos especiais, os 15 mais antigos vão julgar juntos. Mas quando a terceira sessão julga, a gente tem noção que os juízes especializados em matéria criminal do STJ julgaram aquele caso, né? Talvez sejam politicamente as pessoas mais especializadas no direito criminal que a gente tem no país. Talvez não exatamente nesse sentido acadêmico, mas no sentido político, elas são as pessoas que tratam do direito criminal com maior especialidade. Porque quando a gente vai para o STF, ele já não tem mais essas divisões de especialidade por matéria. Todos os ministros julgam tudo. Oi, Ana Paula, estamos aqui para te escutar. Talvez ela tenha apertado por engano. Então, no STF, acho que hoje os ministros do STF são cada vez mais conhecidos do que os titulares da seleção brasileira. Lembro que quando eu era criança, eu tinha 6 anos, eu decorei todos os jogadores da seleção brasileira. Hoje, de fato, eu já não sei mais quem são, mas os ministros do STF, de fato, eu sei todos. E tenho acompanhado mais de perto. Depois eu percebi, se eu passei a acompanhar mais de perto as nomeações, a primeira pessoa que eu acompanhei a nomeação e fui ver a sabatina no Senado, e fui acompanhar, foi o ministro Dias Toffoli. E ele já foi presidente do STF, e acho que ele é o 6º mais antigo. Ou seja, eu posso dizer que acompanhei mais ministros chegando do que aqueles que já estavam. E cada vez mais, para mim, isso revela um bom sinal de que a gente está atento o quanto importante é essa função de fato, o quanto ela é determinante em vários casos, né? Principalmente num sistema brasileiro que muitos cientistas políticos colocam que é um sistema que muitas vezes o legislativo ele é acuado em pautas mais polêmicas ou progressistas, em razão do seu território eleitoral, né? Então, diante desse fenômeno, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal ele age de uma forma muito, muito ativa nesse tipo de pauta, em que está em jogo essa disputa entre algumas questões mais conservadoras, algumas questões mais progressistas, e nem sempre os deputados e os senadores estão com ânimo para querer debater e enfrentar. Hoje eu até tive contato que tem uma outra razão para isso. É o fato de que no sistema brasileiro, os deputados, talvez os senadores não sejam tão assim, mas os deputados federais, eles são focados em pequenas, em micro-regiões. Eles, na verdade, não têm um foco estadual, uma amplitude de eleitorado estadual tão grande. Então, eles geralmente são focados em micro-regiões dos estados. Essa estratégia política é a que vem dando certo. Então, é a que eles mantêm. Então, para eles, mais interessa continuar buscando recursos e vantagens para essas micro-regiões do que pensar em temas de abrangência nacional. Parece que tem até um estudo de economia que mostra que os deputados que mais participam de comissões na Câmara são os que têm maior chance de não serem reeleitos, porque são os que despendem mais força em questões nacionais e deixam mais de lado as questões dessa micro-região dos eleitores que o elegeram, né? Então isso faz com que o Supremo Tribunal Federal tenha cada vez mais força em vários temas que o Congresso não se dispõe a enfrentar, talvez pelo sistema político que a gente tem.
Então, eu ia passar basicamente por isso, e aí talvez eu possa até retomar uma coisa ou outra ou complementar, mas a partir de agora eu queria ouvir um pouco mais vocês sobre algumas questões. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre qual a impressão que vocês tiveram do curso. Se foi compreensível, se foi uma linguagem que vocês conseguiram entender ou não, se vocês acharam que alguns pontos a gente não conseguiu esclarecer bem, ou foi uma linguagem mais difícil de compreender, se realmente o tema é bem complicado, essa quantidade de horas acabou sendo muito corrida e talvez isso comprometeu. Eu queria ouvir um pouco a impressão de vocês sobre como foi esse momento, porque é justamente isso que eu estava falando no começo da sessão, que é importante para a gente saber, assim, um pouco como a gente está encarando esse desafio de tentar falar sobre o processo penal para pessoas que não têm base em formação em direito. Como é que vocês ouviram isso? E quem se sentir à vontade e quiser aproveitar esse momento para também se apresentar e falar de como surgiu o seu interesse pelo curso, como esse momento vai ficar gravado, também vai me ajudar a entender a quem geralmente interessa esse tipo de assunto, quem tem buscado mais esse tipo de assunto. Também quiserem falar um pouco como esse curso contribuiu, ou se ele não contribuiu para as expectativas que vocês tinham, se atendeu ou atendeu parcialmente. Seria muito bom ouvir vocês sobre isso. Não precisa falar todo mundo de uma vez, não. Pode ser cada um por vez, se quiserem. Mas quem quiser tomar a palavra, pode tomar a palavra. Se quiserem levantar a mão, a gente também vai fazendo a lista. Pois não, Camila. Boa noite. Oi, bom dia. Boa noite. Eu só queria agradecer, né? Eu sou completamente leiga. Então, foi muito importante para mim. Eu, como a gente está falando desde o começo do curso, que é importante que todos tenham, pelo menos, um mínimo de noção sobre os processos jurídicos, né? Até para a gente poder viver em sociedade, entender algumas situações que a gente vive mesmo durante o cotidiano. E o assunto ele é muito amplo mesmo para uma semana, mas o curso foi extremamente rico. Eu agradeço muito a vocês, professor, e a todos, né, que estavam assistindo, que também ensinaram bastante para mim. E eu só tenho a agradecer. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada, Camila. Obrigada. Deixa eu aproveitar só fazer um comentário, Camila e todos, todas. Uma das, acho que, mensagens importantes é que, né, embora haja um preceito de que nós não podemos alegar o desconhecimento da lei diante de, enfim, um comportamento que a contrarie, ele deve ser levado muito a sério por nós, no sentido de que temos mesmo que nos informar bastante bem, não só para não sermos punidos por isso, mas para não deixarmos de nos posicionar de forma proativa em muitas situações em relação às quais a gente, né, simplesmente fica passivo por não saber o que poderia fazer, o que poderia demandar, né? Então, acho que um pouco também foi isso e que a gente quis sugerir, e nós sabemos que foram muitas as informações, né, Pedro? A maioria delas bastante resumida, ou seja, é preciso continuar investindo, lendo textos, inclusive bons textos, não jurídicos, mas de informação sobre o direito, que estão em sites bons, né? Quer dizer, eu acho que tem um lado da cidadania que é esse lado de constantemente a gente buscar boas informações e tentar fugir
das fake news, né, das informações equivocadas, que são construídas para a gente, de fato, não exercer bem a cidadania. E isso existe, sejam cursos rápidos como esse, sejam conferências, palestras abertas ao público, na internet, ou em órgãos como o SESC, enfim, várias instituições chamam, né, juristas para dar palestras, professores, e só complementando, né, Pedro, por exemplo, hoje, cada uma dessas coisas que Pedro trouxe para nós também são estudadas por outras áreas, né, gente? Eu tenho uma doutoranda, colega do Pedro, que vai defender agora, em outubro, a tese de doutorado dela sobre os hospitais de tratamento e custódia psiquiátricos. Quer dizer, vejam, um aspecto, né, que aparece pontualmente na fala do Pedro hoje é objeto de uma tese inteira desenvolvida durante 5 anos de um doutorado. Ou seja, isso vale para tudo que nós trouxemos aqui nesse curso, né, Pedro? Quase tudo que nós falamos já estimulou pessoas do direito e de outras áreas a escreverem artigos, mestrados, doutorados, pós-doutorados, livros de doutrina, de opinião, a participarem de debates na TV, por exemplo. Isso que o Pedro falou hoje, né, Pedro? De nós conhecermos muito mais os ministros do Supremo. A mídia tem um papel nisso. Hoje, você abre um jornal televisivo como o Jornal Nacional ou o Jornal da Globo, eles dedicam, às vezes, minutos de um horário nobre, precioso, à fala de um ministro. Quer dizer, tem também todo um lado midiático que o direito acabou assumindo, por várias razões que não vai dar tempo aqui de discutir hoje, mas que não deixa de instigar as pessoas a também quererem saber mais, entender mais, afinal, como aquele sujeito foi se tornar ministro, por que é vitalício o cargo, né? Que competências tem o Supremo, afinal, em termos, né, de julgamento. Ou seja, eu acho que a gente caminhou nos últimos praticamente 40 anos para uma democracia que necessariamente combina com querer saber mais, querer saber bem, de boas fontes, checar, né, contestar, e isso a gente deve continuar alimentando. Tá? O curso aqui foi só para sensibilizar para algumas questões, mas a gente sabe que foram muito pontualmente tratadas, né? Então, desculpem tomar um pouquinho a palavra aqui. Pedro, te devolvo, não sei se tem alguém com a mão levantada. Enquanto mais pessoas podem levantar a mão, eu vou ler algumas mensagens do chat. O Carlos lembrou aqui de um advogado criminalista argentino, Sebastián Soler, que ele falou em palestra aberta que após muitos anos visitando prisões, ele opina que sem exceções o ambiente é deprimente. Portanto, até o máximo possível evitar a prisão, até o máximo possível evitar a prisão em regime fechado. Essa visão, ela é cada vez mais crescente, né? Tanto no Brasil, tem uma decisão histórica do STF que reconhece que as prisões, que o sistema penitenciário brasileiro, ele é um estado de coisas inconstitucional. Ficou muito famosa essa decisão do STF por essa novidade, né? O que é que se queria dizer com isso, estado de coisas inconstitucional? Porque geralmente a gente fala de inconstitucionalidade das leis, de coisas abstratas, e não de uma realidade, né? E ele reconheceu que uma certa realidade era inconstitucional. E qual é a realidade que o Supremo reconheceu que é a realidade inconstitucional do nosso país? É a realidade do nosso sistema penitenciário. Então, quanto mais possível se evitar esse sistema, quanto menos pessoas passarem por esse sistema, melhor. Parece ser uma das visões. Óbvio que ela não é única, né? Porque também tem
tem outras visões conflitantes com Até essa. opostas, né, Pedro? Totalmente opostas, Exato. como a ideia de que é preciso cada vez mais construir mais presídios, oferecer mais vagas no regime fechado. Esse é outro exemplo, justamente, do quanto é importante que, além do estudo do direito propriamente, das leis, das previsões processuais, se considere as áreas das ciências humanas e sociais que estudam o sistema carcerário, que trazem informações sobre esse sistema, sobre as opiniões a respeito dele, né? A constituição, por exemplo, das bancadas no parlamento, justamente defendendo esses dois lados opostos e meios termos, quer dizer, o direito, na minha opinião, não pode ser pensado de maneira pertinente sem que se considere as ciências humanas e sociais que com ele dialogam, né? Isso realmente é fundamental. Eu vou ler mais um comentário. E também, se vocês que estão comentando, se vocês quiserem fazer uso da palavra, também é só levantar a mão, ou então só abrir o microfone e também fica à vontade. De toda forma, eu vou ler esse comentário. Eu acho que o nome dela é Lúcia, pelo que eu lembro que eu estou organizando a chamada, acho que deve ser Lúcia. Gostei muito das aulas e da didática utilizada, sobretudo uma linguagem simples, para falar de um assunto complexo, ajudando muito na compreensão. Obrigado. Se no futuro tiver uma outra oportunidade, gostaria muito de participar. Fico feliz também. Aprendi coisas que nem imaginava, meu interesse partiu da vontade de prestar concurso. Obrigado, Luiz, pelos comentários. E é muito bom a gente saber que os interesses surgem das fontes mais diversas, né? Para mim foi uma surpresa. Eu tive algumas surpresas no decorrer da semana. A primeira foi o fato de que pessoas com formação em direito se inscreveram. Essa foi a primeira que eu tive. Porque mesmo pelo programa, pelo jeito que a gente expôs, né, parecia algo muito, muito fundamental e elementar, que pessoas com formação não se interessariam por isso, que já conheciam. E no final das contas, se mostrou uma discussão e uma troca de ideias muito boa, em razão da participação dessas pessoas. E também pessoas que vieram por objetivos acadêmicos e pessoas que vieram por um objetivo cidadão, assim, pessoas que diante do oferecimento de um curso pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, viram uma oportunidade de ter contato com esse tema, entenderam a importância de saber um pouco mais sobre o processo penal, ainda que esse fato não tenha passado pela sua vida, mas de alguma forma sabe que pode passar, né? Até uma coisa que eu não falei durante o curso, depois eu estava vendo um pouco as gravações, de uma personagem muito importante do processo penal, que eu, na verdade, não perguntei, mas que é uma peça muito importante no processo penal, que são os familiares. Os familiares dos acusados, das acusadas. Muitas vezes eles têm um papel no processo que muitas vezes no olhar superficial a gente não tem a mínima ideia do quão importante eles são. Em várias fases do processo. Até porque acho que quem estuda processo penal, no final das contas, percebe que condenação e pena não é exatamente o que mais importa nisso tudo. O processo penal, a finalidade dele não é exatamente condenação e pena. Tem muitas coisas no meio disso, muita coisa em jogo. Acho que qualquer advogado ou pessoa que trabalha com processo penal vai dar esse mesmo depoimento. Que, na teoria, parece que o processo só serve para condenação e pena. Mas no meio dele ele serve para muita coisa. Muita coisa. Muitas vezes, eu pesquiso prioritariamente com juízes, e muitos falam disso, que o processo para eles, trabalhar ali, muitas vezes é uma terapia para eles. De se reconhecer enquanto pessoa muito privilegiada,
de ver muitas coisas que não aconteceram na sua vida e poderiam acontecer, de ouvir cada história, né, de que passa nas suas mesas, e o quanto aquilo vai mudando a forma de pensar de quem opera com processo penal. Então, E Pedro, do lado das pessoas jurisdicionadas, eu também já fiz muitas entrevistas e ouvi coisas que eu não tinha pensado. Por exemplo, eu assisti a uma sessão de júri durante o período de pesquisa de campo, né, para o meu doutorado, e assisti a um júri em que o réu, que já aguardava preso o julgamento, ele foi condenado no júri a uma pena muito, muito baixa, que implicava, na prática, ele ser posto em liberdade, porque, considerando o tempo em que ele já havia ficado preso, ele praticamente já tinha cumprido toda a pena, né? E o fato é, ele praticamente sairia dali em liberdade. Só teria que haver uns trâmites burocráticos. E eu lembro que eu vi aquela família, você falou dos familiares, né? Muito triste, muito triste. Uma pessoa só dizia, gente, vamos nos alegrar. O pai ou o tio, não lembro qual era o grau de parentesco da pessoa, ele vai sair, ele vai ficar livre. Todos os outros familiares diziam, não importa, mas ele foi condenado. Quer dizer, vejam também como a ideia de liberdade, você hoje falou de liberdade provisória, ou na semi-liberdade, liberdade domiciliar, ela é reinterpretada de muitas formas pelas pessoas que vivem na pele essas consequências, né? Então, o fato desse senhor ter sido julgado de forma bastante favorável a ele ser posto em liberdade, ainda assim fez aquela família sentir uma desonra, porque o resultado tinha sido a condenação, né? Então, é muito complexo, tanto para os juízes, essa experiência de vida, de julgar, quanto para quem a vive, né, do outro lado, que é o lado de ser julgado. E aqui outras toneladas de trabalhos, ouvindo essas pessoas, registrando suas opiniões, né, especialmente na antropologia, né, Pedro? Excelente. Eu vou dar continuidade na leitura de mais alguns comentários. E lembrando, mais uma vez, que quem quiser, em vez de escrever, contribuir de forma oral, também basta ativar o microfone ou levantar a mão. O Bruno Alberto Marins, ele falou, gostei bastante do curso, principalmente para entender melhor o funcionamento da justiça brasileira. Embora eu pesquise processos judiciais do século XIX, foi possível observar muita semelhança nas etapas do processo penal. Fico feliz que foi possível fazer alguma contribuição para perceber esse tipo de semelhança. De fato, conhecer o processo de hoje sempre ajuda muito. Conhecer o de ontem sempre ajuda muito conhecer o de hoje. Conhecer o de hoje também ajuda muito saber um pouco mais do de ontem. Eu gosto muito das pesquisas. Em que área, Bruno? Em que área você pesquisa, Bruno? Qual é a área em que você está fazendo sua pesquisa? Pode escrever ou falar. Só fiquei curiosa. É no direito, é na história, enfim. Porque os processos, a sua pergunta me fez pensar que processos, autos processuais, as peças que antes eram impressas, né, em papel, e hoje estão cada vez mais digitalizadas, elas são fontes de muitos estudos, de muitas pesquisas, de historiadores. Ah, você está fazendo história, está vendo? Exatamente, tem trabalhos brilhantes, né, de história, baseados em documentos judiciais, mesmo policiais, né? Quer dizer, vejam também como o direito é fonte
para pesquisas de muitas outras áreas, além do próprio direito, né? Desculpa, Pedro, eu só fiquei curiosa aqui, quis perguntar. Não, excelente. Eu ia dizer só que eu gosto muito desse tipo de pesquisa. A professora Ana já fez uma pesquisa com algum recorte histórico durante o mestrado. Eu também tenho um amigo, e eu também vou botar isso na sugestão de bibliografia, que ele também fez uma pesquisa que eu gosto muito, é uma dissertação de mestrado em curso de Direito, mas sobre a história do direito, que ela fala sobre crimes contra a honra no começo do século XX, acho que é anos 20 e 30, no Ceará. E aí é muito, muito interessante como o processo, o que fica muito claro na pesquisa dele, é como você lendo processos judiciais, criminais, você tem um retrato de uma certa visão daquela sociedade. Você começa a reparar, né, pela quantidade de processos, algumas semelhanças. Uma delas é que os jornalistas eram advogados, né, que na verdade lá no Ceará dos anos 30, essas duas profissões estavam muito conectadas, que eles circulavam os mesmos meios e muitas vezes exerciam as duas profissões, né? E o tipo de Deixa eu só falar, desculpa, fala, Pedro, conclui. Era basicamente isso, e o tipo de desavença que havia nessa classe, que era uma classe muito abastada naquela época. Justamente, eu ia dizer que uma preocupação importante nossa também foi talvez atingir, né, algumas pessoas interessadas em jornalismo ou que cursam jornalismo, mesmo sem serem profissionais do direito ou estudantes, porque cada vez mais um jornalismo sério, seja voltado para questões policiais, judiciais, da ciência, precisa se respaldar em fontes bem embasadas, né, daquilo que é tratado nas reportagens. Então, um jornalismo científico cada vez mais exige uma formação quase que do jornalista nas áreas em que ele vai produzir o seu trabalho. Mas eu só queria, antes que a Camila eventualmente saia... Oi, Camila, desculpa, eu achei pela câmera aqui que era uma menina, a sua filha, mas queria te parabenizar como mulher. Eu sei que ser mãe e fazer um curso à noite, né, com uma criança pequena, não é nada fácil. Então, parabéns e obrigada, viu, por você ter feito esse empenho. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Não é fácil, também a gente trabalha, né? Na verdade, eu sou pedagoga em formação e eu faço estágio na rede municipal, né? E eu acho importante a gente ter o mínimo de conhecimento. Eu acho que todo mundo, né? E nós também, que estamos ali formando. Eu trabalho no ensino básico, né? Na base das crianças. Então, eu acho super importante eu saber o que pode acontecer, ou como evitar, ou saber passar até para uma mãe, às vezes vem conversar alguma coisa com a gente, né? E eles esperam que a gente tenha o mínimo para falar para eles, como professora, né? Então, até para não falar alguma coisa errada, né? Eu tenho o costume de falar que eu não sei. Se eu não sei, eu não respondo. Mas eu busco ter o mínimo de conhecimento em todas as áreas, né? E quando eu vi processo penal para não juristas, eu falei, poxa, muito bacana, né? Porque eu tenho interesse, porém não vou cursar direito. Então, eu estou muito grata mesmo por esse curso. Muito obrigada. Imagina, Camila, e você me fez pensar no quanto professoras, professores de crianças, né, mesmo de adolescentes, têm um papel fundamental no que é a formação de um cidadão, de uma cidadã, porque no ambiente escolar acontecem muitos conflitos e noções, né, de acordos, de combinados, de regras, estão na base do direito, né, dos contratos que a gente faz para regular justamente os conflitos. O Pedro começou esse curso dizendo que o que caracteriza as sociedades humanas é muito mais o conflito do que a harmonia, né?
caiu por terra a ideia de que viver em sociedade é viver em harmonia. Muito pelo contrário, as sociedades incluem diversidade, ainda bem, né? E onde há diversidade, há desacordos, há opiniões divergentes e necessidade de encontrar meios de fazer com que esses desacordos convivam, se respeitem. Então, eu acho o ambiente escolar, Camila, um ambiente extremamente importante para que conceitos fundamentais, né, da convivência, do respeito e, portanto, né, noções de direitos e deveres sejam muito bem trabalhados. Eu acho que se isso não for bem trabalhado com os pequenos, a gente tem alguns desastres terríveis, né? Depois com os adultos, porque vocês têm nas mãos a formação de cidadãos e cidadãs do futuro. Isso eu admiro demais quem dá aula, né? Quem é professor e professora do ensino fundamental. Eu não sei se eu teria paciência, embora eu seja mãe, agora já de adolescentes e de um adulto, eu não sei se eu teria paciência, porque é preciso, de fato, ter muita dedicação, né, e muita formação. Então, é importante que você esteja buscando essa formação, e parabéns de novo. Tá? E eu só queria complementar isso, essa questão que muitas vezes a gente coloca a criança do lado de fora do processo penal ou do direito como um todo, como se esse tema fosse muito sério para ele ser tratado no ambiente infantil, né? E como muitas vezes tem esse apartamento, né, da figura da criança, das questões jurídicas, das questões judiciais. E como muitas vezes é muito importante que a criança compreenda bem quais são os direitos dela, o que é que ela pode fazer, como ela pode, a que tipo de coisa ela pode ter acesso, quais são os direitos dela, e que desde cedo ela reconheça onde aquilo está sendo violado, nos mais diversos campos da vida. Eu lembrei, vou até colocar no chat, infelizmente ou felizmente para alguns, aí em espanhol, tem uma sentença que eu gostei muito quando eu tive contato com ela, de uma juíza argentina, que ela fez uma sentença, escreveu a sentença. Não é que ela explicou em audiência, mas ela escreveu a sentença do processo em uma linguagem simples para que as vítimas compreendessem o que ela julgou. Então, ao escrever, a preocupação dela era essa. Isso me chamou a atenção, que eu pesquisei sobre isso depois de uma audiência que eu assisti, em que o juiz fez uma sentença oral, julgou o caso oral, e logo após começou a falar com o réu, explicando para ele o que ele já tinha acabado de falar, mas agora para que o réu compreendesse o que ele julgou. E eu fiquei, né, eu fiquei numa posição elogiosa e crítica ao mesmo tempo. Elogiosa porque ele se preocupou. Ah, será que não abre mais? É um link antigo. Mas eu vou atrás e vou mandar o link correto para vocês, junto com o e-mail. Obrigado por avisar, Carlos. E que eu fiquei numa postura religiosa porque ele se preocupou em explicar para o acusado o que é que tinha acontecido. Mas eu fiquei numa postura crítica de pensar, mas por que você já não decidiu nesses termos? Por que você já não fez sua sentença em termos compreensíveis? Por que é preciso falar de um jeito que não se entende e depois falar de um outro que se entende? Eu me peguei nisso. E pesquisando eu achei essa decisão, que era uma decisão no processo, com linguagem para que a criança entendesse. E que realmente pode ser uma possibilidade, né? Talvez a gente esteja patinando ainda nessa exigência de uma linguagem compreensível que já não é mais exigida.
Então, acho que eu vou passar para os próximos comentários. Eu não sei se a Camila está com a mão levantada ainda da outra vez ou de novo, Camila. Oi, eu só queria falar uma coisinha sobre o que a Ana estava falando. Agradecer por você ter dito que admira o professor, né, da educação base, porque existe, assim, de algumas pessoas, né, a pedagogia é só o primeiro ou quinto ano, nono ano, mas as pessoas, tanto os profissionais quanto os outros, né, esquecem da importância que tem, é o primeiro contato que as crianças têm com o mundo externo, né? Eu estava numa aula, a professora foi explicar as matérias-primas, e eu me lembrei que eu aprendi isso com a minha professora também. Então, coisas tão que a gente usa tanto, né? E eu só queria agradecer por você ter dado esse reconhecimento, né? Porque eu estava assim, para ser sincera, na hora que o Pedro falou para a gente falar, eu falei, nossa, eu vou abrir a câmera. Professores da USP, gente, como que eu vou falar, né? No meio de pessoas, assim, então, a gente acha, né? A gente é só pedagoga, mas então é mais agradecer por esse reconhecimento. Imagina. Aliás, um dos cursos da USP é de pedagogia, né? Justamente. E só, Pedro, linkando com o que você também comentou sobre os familiares, o papel das mulheres, mães, irmãs, filhas, enfim, das parentes e conhecidas mulheres de presos ou pessoas que estão, né, vivendo processos na justiça criminal, é fundamental para que essas pessoas mantenham um mínimo de sanidade, de contato, muitas vezes, né, com um lado ainda humano da vida, porque as mulheres são as que seguram a barra mesmo. Basta olhar uma fila de visitantes no sistema prisional, né, quantas pessoas são mulheres e quantas não são. Inclusive com crianças, muitas vezes, né? Quer dizer, então aqui é outro assunto também complexo, mas enfim, só queria fazer essa lembrança. Tem várias questões aqui colocações no chat, Pedro. Você quer comentar? Quer que eu comente? Eu vou ler esse próximo comentário da Elizabeth Mello. Acho que é isso aí. Ela diz: boa noite, eu sou professora graduada em letras pela FEFELESH e meu interesse veio mesmo por curiosidade, de não saber nada sobre leis, processos, júri e os demais temas abordados no minicurso. Para mim, os encontros mesmo breves foram riquíssimos para entender alguns pontos e despertar mais interesse. Agradeço pelo tempo dedicado. Obrigado, Elizabeth. Legal, Elizabeth. A gente tem visto, óbvio que não é todo o campo do conhecimento das letras, mas algumas relações também. Inclusive, eu dei uma folheada, professora Ana, nesse livro que saiu com a entrevista sua, que eu esqueci agora o título, mas eu dei uma folheada nessa horinha que eu tive de intervalo, e vi, tem 2 trabalhos sobre direito e literatura, né? Eu também participei de uma reunião com o professor Sérgio, no começo da graduação, em que ele também tratou de um conto para falar um pouco de direito, um conto chamado Barril de Amontilhado, Edgar Allan Poe, e na faculdade que eu estudei tinha esse projeto Direito e Literatura, em que a gente discutia os textos e como a literatura faz a gente pensar sobre vários casos, né? Inclusive alguém, agora eu esqueci o nome, mas alguém falou, eu vim para esse curso porque eu gosto muito de Kafka. E como a literatura traz as pessoas também para pensar um pouco sobre o direito, para pensar um pouco sobre o processo penal, e as letras em geral. Agora no doutorado eu fiz duas disciplinas com o pessoal da linguística, e foram muito proveitosas, e lá eu descobri o quanto tem gente que pesquisa na linguística, no campo do direito, que
que faz análise de discurso jurídico, o quanto isso é um campo também presente, o quanto o direito também está presente nos estudos de linguística, além de um elo mais claro com os estudos da tradução. No grupo que eu participo, coordenado pela professora Ana, a gente também teve a oportunidade de receber uma professora e uma doutoranda, eu acho, ou mestranda, que trabalhavam a questão da tradução de um texto jurídico. E você vê a importância disso. Mesmo na minha pesquisa, quando tem tradutores, muitas coisas mudam. Acho que a professora Ana viu isso também na França, que muitas vezes o papel do tradutor, o quanto o tradutor consegue modificar algumas coisas que estão em jogo naquele julgamento, o quanto o jeito que ele fala, o jeito como ele se expressa, muitas vezes ameniza o jeito que o próprio acusado tem de falar, o quanto ele consegue expressar aquelas ideias a partir da carga de valor que ele tem, e aquilo impacta o julgamento de certa forma, né? Então, e é uma profissão, né, Pedro, possível para quem se forma em letras, uma especialização em uma determinada língua e se tornar tradutor judicial, no poder judiciário, em relação àquela língua, quando há casos de imigrantes, pessoas que são presas, que precisam de um tradutor, quer dizer, é uma possibilidade, inclusive, muito importante para que o sistema de justiça, de fato, possa se aproximar, né, do que é fazer justiça. Eu pus aqui o link, tá, gente, desse livro, que eu, inclusive, soube agora que saiu, viu, Pedro, porque eu não tinha sabido, em que eu dou uma entrevista falando sobre a interdisciplinaridade e o direito. Legal que saiu, não sabia. Mas acho que tem outras perguntas aqui, Pedro, outras colocações, mais sim. colocações, né? E depois eu vou... O Carlos, eu vi que ele fez um comentário mais extenso e mais separado, depois eu vou voltar para o comentário dele. O Cleidmar pergunta se a gente vai disponibilizar o link das aulas gravadas. Eu até vou responder, eu não sei se o Cleidmar ainda está aqui, mas é bom todo mundo saber. A Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que é a responsável por organizar esses cursos de inverno, ela pediu que as aulas fossem gravadas, né, Pedro? E que nós passássemos para eles os links. Eu não sei se eles vão gerenciar isto, nós precisamos perguntar, né, Pedro, se nós podemos disponibilizar nós mesmos para quem participou do curso, porque, claro, as pessoas têm imprevistos, podem ter assistido só parte de uma aula, ou podem querer rever uma aula que assistiram. Então, Cleidmar, a gente vai se informar, tá? Eu não tenho certeza. Pode ser que os cursos sejam disponibilizados pela própria comissão para vocês, ou pode ser que a gente também, né, tenha como tomar essa iniciativa. Você me lembra disso, Pedro, da gente perguntar, ou você pergunta isso, por favor? Pode deixar. Eu compreendi isso também, de que a comissão iria disponibilizar os vídeos dos cursos, acho que até no YouTube, mas eu vou confirmar essa informação e eu passo para vocês. Perfeito. Aí teve mais alguns comentários do Thiago Matheus, que falou que achou interessante a conexão entre antropologia, entre direito e antropologia. De fato, nem todo mundo conhece essa interface. Que alguém comentou do processo de Kafka. E o Elisandro tinha falado duas coisas. Acho que uma... dos parentes. O Carlos também comentou aqui na sequência, Pedro, que existe, né, uma sede social punitiva por parte de certos setores que cobra da polícia resultados, e resultados é prender, né, é punir. Quer dizer, eu queria até aproveitar e comentar que eu já assisti a julgamentos que terminaram com a absolvição do réu ou da ré. E a gente percebe claramente
que há uma associação muito mais forte entre fazer justiça e condenar do que entre fazer justiça e absolver. Porque sem que as pessoas se deem conta, quando o resultado de um julgamento é a absolvição, o que fica também ali, né, remoendo na cabeça das pessoas é, bom, mas se essa pessoa foi absolvida, alguém culpado está solto. A justiça não foi feita. E é importante, eu acho, que a gente pensar que quando alguém é absolvido, a justiça foi feita para aquela pessoa. Que se fosse condenada erroneamente, né, estaria realmente endossando um erro que não deveria acontecer. Quer dizer, é tão bem sucedida a justiça quando ela absolve, com boas bases, em provas e tal, quanto quando ela condena, né? E, de fato, aqui tem toda uma série de estudos sobre o fracasso do sistema carcerário na sua, né, proposta original de ressocializar, reintegrar, enfim, mas responsabilizar é importante quando, de fato, há algum erro, né, algum crime, algum delito. Se é possível responsabilizar quem cometeu este delito, isto deve ser feito, até porque as vítimas sentem que, de alguma forma, elas estão sendo respeitadas nesse momento da responsabilização. Agora, como essa responsabilização vai se dar é outra história bastante complexa, né? Mas há todo um estudo também paralelo ao da criminologia, que é o da vitimologia, que é bem interessante, não muito conhecido no Brasil, não sei se Pedro chegou a estudar, né? Mas bem interessante também, né? Que justamente se coloca do lado, né, das vítimas para entender como elas percebem o processo. Claro, estamos falando de vítimas sobreviventes, ou parentes de, né? Como elas percebem o processo, a pena, enfim. Porque o processo, Pedro, eu também queria falar isso, ele às vezes é entendido como já uma punição antecipada. Né? O ter que se expor, o ter que depor, o ser inquirido em público, por exemplo, no caso do júri, mesmo quando há absolvição, a pessoa sente que ela foi muito exposta e até injustamente. Então, tem todo um olhar sobre o processo por parte de quem é vítima que também merece estudo, né? Merece compreensão, né? Mas o Carlos tem razão. Há uma cobrança social de diversos setores para que a polícia prenda cada vez mais e até pior, né? Para que muitas vezes faça justiça com as próprias mãos. Enfim, mas vamos lá, Pedro. O Elisandro deixou também mais um comentário sobre os parentes. Ele tinha falado, depois eu vi, ele tinha falado também que além da condenação, também há o estigma do apenado, né? Mais do que a pena, tem toda uma questão do estigma, que tem a ver com isso que a gente estava falando, que o processo é muito mais do que condenação e pena. Tem outras questões envolvidas muito mais importantes, muitas vezes. E aí ele complementou sobre os parentes de apenados, sobretudo esposas, companheiras, mães, avós e filhas, as figuras femininas da família, né? Cumprem pena junto com os detentos, praticamente. Ou talvez sofrem mais, pois são as que correm, buscam informação sobre os processos, levam mantimento aos reclusos, sem falar nas condições muitas vezes desrespeitosas, desumanas e indignas quando vão visitar os reeducandos. De fato, é um papel que não pode ser esquecido, um papel central da execução penal. É o papel das parentas de apenados. Muito bem lembrado. E um último comentário da Elizabeth sobre um livro. Esse eu não conheço, mas eu vou ler, com certeza. Eu também não li este. E olha que
Victor Hugo tem livros maravilhosos, né, justamente voltados para essa questão do sistema prisional. Não só, né, os russos em geral escrevem coisas belíssimas. Tem um livro de Tolstói chamado A Ressurreição, que está em português, está traduzido, que é belíssimo. E é sobre o júri na Rússia do século XIX, mas é muito bonito, muito forte, né? Enfim. No caso de Victor Hugo, eu sei, é francês, mas os russos escrevem muito também sobre a justiça, né, na Rússia. É bem interessante, os clássicos russos. Tá? Como é um livro antigo, deve inclusive ter em PDF, né? Eu vou atrás, se eu achar um PDF, eu mando também para vocês por e-mail esse livro. Eu gosto muito de livro curto. Eu gosto mais de contos do que dos romances. E o Tiago colocou, que chamou a atenção dele, foi a visão antropológica trazer mais humanidade ao processo de execução penal. É um pouco o desafio que eu estou me colocando enquanto pesquisador. Espero que um dia, quando minha tese sair, vocês consigam reparar isso daí. Que é eu estou tentando muito trazer mostrar como o processo penal, ele de fato pode acontecer na vida de qualquer um e nas pessoas as mais diversas, né? Óbvio que ele atinge de um jeito particular cada pessoa, mas ele está presente na vida do empresário. O Carlos várias vezes colocou aqui no grupo, né, essa questão dos crimes tributários. O quanto esse tipo de crime, na verdade, está na vida do empresário, isso faz parte da realidade empresarial, saber que isso existe, e também, obviamente, está na vida da favela, das comunidades, da população negra, da população marginalizada, mais do que em qualquer outro lugar. Ele se encontra lá, o processo penal está lá, mexendo ali, todo dia ele tá mexendo ali. Mas também ele se encontra na classe média. Ele também se encontra na classe média, ele também pode estar no nosso vizinho. Às vezes é um diploma falso de uma universidade, às vezes é um estelionato eletrônico num cassino, como eu vi algumas pessoas da minha cidade, não eram amigos, mas amigos de amigos, que foram acusados desse crime, né, de estelionatos em cassinos. Às vezes ele pode vir das mais diversas formas, às vezes crimes financeiros, pessoas que operam no mercado de capitais, ou diversas falsidades, um atestado médico falso, para entrar na classe dos médicos. Então a gente vê que, na verdade, de fato, ele está circulando a gente, ainda que em algumas realidades mais invisível, em outras realidades muito aparente e abrupto, assim, mas ele está ali no nosso meio, de alguma forma, e a qualquer momento a gente pode se deparar com ele de uma forma mais próxima, né? Quer seja como familiar, quer seja como amigo, quer seja como testemunha, quer seja como vítima, como acusado. Então, é bom ter uma noção prévia, conhecer um pouco, para a gente não cair tão de paraquedas nesse sistema que às vezes é tão difícil de compreender como funciona. Eu acho que era isso. Eu fiquei muito feliz com o curso, na verdade. Eu me senti muito bem esses dias, que consegui organizar para mim mesmo as minhas ideias. Estava precisando desse momento para organizar minhas próprias ideias. Acho que foi um desafio muito válido para mim, e isso não teria acontecido sem a presença de vocês, sem a participação de vocês, a escuta de vocês. Então, queria agradecer ao professor Sérgio e à professora Ana por ter acreditado nessa ideia, topado, participado. E vou ficar por aqui. A gente vai continuar se comunicando por e-mail, ainda vou ter que mandar essas questões, a bibliografia, algumas recomendações de leitura. E quem quiser, a qualquer momento, pode ficar à vontade para me mandar um e-mail com alguma dúvida, alguma questão.
quem faz pesquisa, se por acaso quiser mandar um trecho da pesquisa, para achar se está rigorosa, se não está tão rigorosa, que se quiser que eu avalie, eu estou disponível para isso. Quem veio com esse interesse cidadão, se tiver alguma questão que está passando, quiser conversar, se eu puder ajudar na medida do que eu puder, eu também estou disponível para isso. Obrigado. Eu também queria agradecer muito a participação de todas e todos, parabenizar mais uma vez o Pedro pela ideia, pela realização da ideia, e sugerir que fiquem alertas para novos cursos. Acho que também a Comissão de Cultura e Extensão da FEFELESH promove cursos de verão, né? Então, no final do ano, início do ano, talvez haja uma outra leva aí de propostas, e assim sucessivamente, no inverno, no verão, né? Capaz de inventarem de primavera e outono também, dada a demanda, bem que se justificaria, não é mesmo? Então é isso, pessoal, eu desejo muita paz, muito sucesso, saúde para vocês, e que nos encontremos em outros bons momentos. Obrigada, Pedro. Vou terminar aqui a gravação e damos notícias tanto relativas à gravação quanto à questão da bibliografia complementar que vamos depois disponibilizar, tá bom? Tchau, pessoal, boa sorte, Tchau. até outra hora. Até a próxima.